Olá, meu nome é Matheus e eu vou explicar o trabalho de regressão linear. Aqui está o nosso trabalho, introdução, né? O trabalho tem o objetivo de aplicar a regressão linear simples para prever a data e a nota dos estudantes com base nas horas de estudo, né? Então, a gente criou aqui o nosso notebook com base lá no que o professor deixou pronto naquele arquivo CSV, né? E o notebook está organizado em etapas, seguindo o fluxo comum de análise de dados, né? Primeiro a gente vem aqui e importa as bibliotecas, né? A gente importa as bibliotecas. Aqui a gente importa o Panda, que é a principal biblioteca para manipulação de dados em formato de tabela, né? Que a gente chama de data frame. O NumPy, que é utilizado para operações matemáticas e numéricas mais eficientes. O Seaborn, que é a biblioteca baseada no Matplotlib, que facilita a criação de gráficos mais bonitos e informativos. O Skern, que será utilizado mais adiante para aplicar os modelos da regressão linear, né? Essas bibliotecas são essenciais para a análise dos dados em Python. Aqui nessa etapa a gente vai carregar os dados do formato CSV que foram disponibilizados para nós lá pelo professor. O arquivo CSV é formatado, é um arquivo que armazena dados em forma de tabela. Cada linha representa um registro e cada coluna registra uma variável. A gente utiliza o Panda para ler o arquivo armazenado em dados, tem uma variável que se chama df, que representa um data frame. Aqui a gente vai visualizar o df red, aqui, né? Esse comando aqui é importante porque permite a gente verificar rapidamente se os dados foram carregados corretamente. E se os dados foram carregados corretamente, entende a estrutura inicial da tabela, né? Data, como ela é organizada por data, hora e nota, né? A gente tem aqui a tabela, as suas linhas e as colunas, né? São três aqui no caso. Aqui embaixo a gente já tem mais um comando, que é o dfinfo, que dfinfo mostra quantas entradas existem no dataset, né? Quantas entradas, 30 entradas, 0 a 29, e quantas colunas também, total de 3 colunas, né? E se existem valores nulos também, ele também vai mostrar. A gente pode ver que tem uma coluna com texto aqui, né? Que é essa aqui, nulo. Uma com número e uma com nomes, com datas, né? Datas, horas e notas. Então, isso é muito importante porque algumas análises exigem dados numéricos e outras exigem contexto, né? Então a gente consegue ver tudo aqui. Essa etapa ajuda a gente a identificar possíveis problemas nos dados. E também aqui tem a função dfShape, né? O dfShape retorna o tamanho do dataset. Aqui embaixo, né, que a gente pode ver, ele mostra o número de linhas e quantos registros existem, né? Então aqui a gente tem 30 registros, né? De 30 registros e 3 colunas, que esse aqui é o formato das tabelas que a gente vai trabalhar. Até esse ponto aqui a gente realizou a preparação inicial dos dados, garantindo que eles sejam carregados e corretamente e entendendo a estrutura, né? Essa etapa é fundamental antes de avançar. Agora a gente vai para o tratamento de dados que o meu colega Yuri vai estar explicando para a gente. Muito obrigado. Olá, meu nome é Yuri, faço parte também, né, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e vou estar dando sequência aqui a essa apresentação, é, iniciando aqui na célula 38. É, aqui eu vou estar falando do tratamento que a gente realizou nos dados. A gente identificou que a variáveis de horas estava utilizando vírgula como separador decimal. Então fizemos a substituição por ponto e convertemos os valores para o tipo float, permitindo que os algoritmos consigam interpretar corretamente. Também removemos os registros com valores nulos utilizando o drop, né?
garantindo uma maior consistência nos dados, e após isso verificamos o tamanho do dataset para confirmar que o tratamento foi aplicado corretamente. Aqui a gente utilizou um método describe, que fornece estatísticas importantes como média, mínimo, máximo e desvio padrão. O desvio padrão ele indica que quanto, quanto aos dados variam em relação à média. Quanto maior esse valor, maior é a dispersão das notas dos estudantes. Isso nos ajuda a entender o comportamento geral do dataset. E aqui nós temos a correlação, o core, né? E analisando a correlação entre as variáveis, horas e nota, a correlação ela mede o grau entre as duas variáveis. E aqui conseguimos observar a relação entre as horas de estudos e nota. No mapa de calor, por exemplo, quanto mais próximo de 1, mais forte a correlação positiva. Isso indica que quanto mais o estudante estuda, maior tende a ser a sua nota. Aqui embaixo nós temos, né, um gráfico vinculado a esse primeiro trecho aqui, essa primeira célula. Aqui nós temos o gráfico de linha que ele representa a variação das notas ao longo do tempo, né? Pode-se observar aqui no canto aqui embaixo, janeiro 2024, e as variações aqui no gráfico no decorrer do tempo. Esse gráfico ele permite visualizar como as notas se comportam ao longo das medições realizadas. E aqui, esse segundo código aqui, ele está vinculado a esse segundo gráfico, né? Que temos a quantidade de horas estudadas ao longo do tempo. Ele ajuda a identificar os padrões e variações no comportamento de estudo dos alunos. E aqui nós temos o boxplot. O boxplot é variável da nota. Esse gráfico permite identificar a distribuição dos dados possíveis, outliers. Ele mostra a mediana, os quartis e os limites superiores e inferiores das notas. E com essa análise, né, exploratória, conseguimos entender melhor o comportamento dos dados e identificar que existe uma relação entre as variáveis. Isso é essencial, pois valida o uso de regressão linear para realizar a análise preditiva. E sem essa etapa, o modelo ele poderia gerar resultados incorretos, mesmo utilizando o algoritmo adequado. Olá, meu nome é Laurence, eu faço parte do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e hoje eu vou apresentar um trabalho aqui relacionado à disciplina de Análise Preditiva de Dados. Então, aqui eu vou falar sobre um notebook que fala sobre os gráficos, né, dos dados referente às notas dos alunos, a quantidade de horas que eles realizaram os estudos. Então, aqui na parte das análises e estatísticas, eu fiz a importação de algumas bibliotecas referente à análise e à manipulação desses dados, utilizando Pandas, NumPy e algumas bibliotecas de visualização de dados, que seriam Seaborn, Matplotlib e Plotly. Bom, aqui eu estou fazendo agora a leitura dos dados, então utilizando o read CSV. O nome do arquivo ele é horas notas, que mostra aqui as datas, né, que esses alunos realizaram os estudos, a nota consequentemente e as horas que eles realizaram. Então aqui o primeiro gráfico que foi analisado seria relacionado ao boxplot. Então o boxplot das notas, ele apresenta ali a distribuição dos valores, que ele evidencia a mediana, os quartis e possíveis valores extremos. Então aqui a gente pode notar que a maior parte das notas, né, estão concentradas entre 30 e 75. E a mediana dessas notas seria referente ali perto dos 50, 40, 45. A gente pode ver que não tem nenhum outlier,
ou seja, valores que estão fora desse extremo, então significa que eles estão bem distribuídos aqui no box plot das notas, né? Bom, seguindo mais para baixo, aqui seria referente à análise de outliers, então. Então aqui seria para identificar os valores fora desse padrão, né? Conforme foi utilizado ali no método do intervalo do interquartil. Ele é calculado pela diferença, né, entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Então eles são definidos os limites inferiores e superiores. Então os valores fora desses limites, né, eles são considerados outliers, que podem indicar o comportamento atípico, né, influenciar também a análise dos dados e do desempenho do modelo. Então a gente pode ver que, conforme mostrado no gráfico acima, ele não teve nenhum outlier, não teve nenhum dado que foi tão fora do extremo, né? Então ele foi bem distribuído no dataset, né? Então, seguindo mais para baixo aqui, aqui foi feito o cálculo, né, desse ali do outliers. Então a gente pode ver que foram calculados os limites inferiores e superiores. Então o quartil 1 ele é referente ao 30, o quartil 3 75, e ali também a parte dos limites inferiores e superiores, né? Então todas as notas dentro desse intervalo não foram identificados outliers no dataset. Então aqui nesse box plot ele mostra claramente que não teve, né, esses outliers. Seguindo mais para baixo aqui seria referente à distribuição de frequências, que é a análise do histograma. O histograma ele mostra a distribuição de frequência das notas, né, dos estudantes. Então através dele é possível observar como que os valores são distribuídos ao longo das faixas. Então é possível identificar se tem concentração em determinados intervalos ou maior dispersão dos dados. Então aqui foi feito também um gráfico relacionado a isso, e a gente pode ver que a frequência dessa distribuição das notas ela está abaixo, né, ali entre 20 e 30. Então são as notas que tiveram mais baixas, né, nesse dataset. Então a gente pode ver depois o que isso pode ter influenciado, né? Aqui mais para baixo nós temos também a parte do gráfico de dispersão, que ele apresenta a relação entre as horas de estudo e as notas dos estudantes. Então a gente observa que tem uma tendência aqui crescente, indicando que quanto mais horas, né, o aluno estuda, maior tende a ser a sua nota. Então isso demonstra que tem uma relação positiva entre as variáveis, né, de horas de estudo e as notas. Então a gente pode ver que os alunos que estudaram pouco tempo, eles tiveram uma nota menor, né, comparado com os alunos que tiveram maior horas de estudos, tiveram uma nota boa, né, acima da média. Então aqui também nós fizemos a análise do pair plot, que ele apresenta a relação entre todas as variáveis do dataset, que inclui também as distribuições individuais e relações bivariadas. Então a gente pode ver que tem uma forte relação entre horas de estudo e a nota, que é evidenciada pelo padrão crescente no gráfico de dispersão. Então isso é comprovado, então, baseado nessa análise que nós fizemos, que quanto maior a quantidade de horas o aluno estuda, maior tende a ser a sua nota, que reforça aquela adequação, né, do uso de regressão linear para esse problema. Então aqui a gente pode ver todas as variáveis baseado nos gráficos, né? Aqui em cima nós temos os gráficos de horas, que aparecem que quanto maior a quantidade de horas eles têm uma nota melhor, né? Então tem uma forte relação nesse quesito e nesse tipo de análise. Bom, então seria essa a parte da análise, né, do trabalho de análise preditiva de dados. E é isso, obrigado. Olá, meu nome é Thaís Ribeiro, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e agora eu vou apresentar a parte do modelo de regressão linear. Então, nessa etapa, nós utilizamos os dados para treinar um modelo que seja capaz de prever nota com base nas horas de estudo. Então, primeiramente, nós utilizamos o método de Train Test Split,
que ele é dividido em duas etapas, 80% de treino e 20% de teste. Então, essa separação ela é importante para avaliar se o modelo funciona bem com dados que ele ainda não viu, com dados ainda que ele não teve acesso. Prosseguindo, nós usamos a regressão linear, que ela é um modelo que criamos para encontrar, de certa forma, uma relação entre as horas de estudo e a nota dos alunos. Depois, nós temos o coeficiente. Então, o coeficiente, ele é um modelo, ele gera dois valores importantes, o intercepto e o coeficiente. O coeficiente, ele indica o quanto a nota aumenta conforme aumentam as horas de estudo, ou seja, mostra o impacto direto dessas variáveis. Depois, nós temos a R2 aqui. Para avaliar, então, ela serve para avaliar o desempenho do modelo. Utilizamos o R2, também chamado de coeficiente de determinação, né? Então, ele mostra o quanto o modelo consegue explicar os dados. Quanto mais próximo de 1, melhor o modelo. Então, esse daqui é o R2. Depois, nós temos a previsão, que é esse daqui. Então, por fim, nós criamos a previsão, que ela informa uma quantidade de horas de estudo e o modelo retornando a nota esperada conforme as horas de estudo estudada, né? Então, isso permite estimar resultados futuros com base nos dados. Então, com isso, nós conseguimos treinar, avaliar e utilizar o modelo para prever resultados, né? Os dados mostram que existe uma relação entre horas e estudos e nota, e que valida o uso de regressão linear.